Pessoal, boa noite. Eu estou gravando essa videoaula porque sei que vocês, né, da disciplina de Nutrição e Atividade Física estão fazendo prova. Então, vocês, depois que vocês fizerem a prova, vocês têm a oportunidade de assistir essa live. Vou subir lá no meu canal do YouTube e mandarei o link para vocês, tá? Só queria adiantar que nós todos aqui estamos disponível para poder ajudar vocês nesse período, né, dessas atividades remotas. Sei que muitas coisas às vezes ficam mais difíceis da gente poder trabalhar, mas também tem um outro lado. Essas ferramentas tecnológicas, elas chegaram para ficar, para a gente poder utilizar para ajudar no processo de ensino-aprendizagem, mesmo depois das atividades voltarem. Espero que seja bem rápido. A gente vai usar muito dessas ferramentas para a gente poder estreitar, né, os nossos caminhos em busca do aprendizado. Então, assim, eu já comecei a trabalhar fazendo alguns vídeos de revisão, postando antes mesmo desse processo. E agora a gente tem a oportunidade de usar esse aplicativo, esse software, o Zoom, que ele é bom para poder fazer a live e, assim, ajuda bastante, né? Eu já tive experiência com outros softwares de live, não foram bons, ele trava muito, mas esse aqui a gente consegue fazer o útil ao agradável, né? Que é fazer a aula e poder conversar ao vivo. Isso é importante também, né? Nesse tempo aí de atividades remotas. Então fiquem à vontade, espero que a gente possa poder estar ajudando vocês nesse tempo e fiquem à vontade para a gente poder para nós definirmos juntos as melhores alternativas. Então vamos lá, hoje aqui eu vou fazer uma revisão geral assim da matéria, alguns pontos importantes. Vou destacar os questionários que nós fizemos e aí eu vou aqui abro uma aula, abro outra aula, mas eu vou seguir pelos exercícios, tá? Porque eu acho bem importante assim. Então, em princípio, quais foram as duas matérias que a gente conseguiu ver que os dois conteúdos nós vimos a parte de introdução à nutrição, à suplementação esportiva, falamos um pouco sobre o conhecimento nutricional, dei um questionário para vocês, que eu vou até relembrar aqui, né? É, a gente falou sobre o metabolismo do carboidrato no exercício físico, é um conteúdo mais denso, entre todos os macronutrientes, aquele que mais tem a ver com a suplementação do exercício, sem dúvida, são os carboidratos. A proteína também mas os carboidratos a gente percebe que ainda é mais necessário, porque a energia é a base de tudo, né? Sem energia, a atividade não acontece. Né? Não dizendo que os outros não sejam importantes, mas é legal entender a suplementação do carboidrato antes, durante e depois. E a gente usando, né, os vídeos, a gente conseguiu terminar esse conteúdo. Não vamos entrar no lipídio, que vai ficar para a próxima etapa, tá? Assim que passar a avaliação, vocês vão ter esse conteúdo, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui e compartilhar a tela com vocês. Depois vocês me falam se dando para ver direitinho. Então aqui está a nossa primeira matéria, tá? Antes disso, deixa eu só abrir o questionário de conhecimento nutricional. Deixa eu só abrir ele aqui. Eu acho que vai ser importante a gente trabalhar. Vou abrir ele aqui. Foi uma das primeiras coisas que a gente viu, né? Até conversei com o Gustavo, né? Ele pediu para falar um pouquinho. Eu tô vendo aí que parece que a Lara tá entrando. Sejam bem-vindos, tá? Quem for chegando aí, se fique à vontade para perguntar, falar das atividades, tá bom? E aí eu peço para vocês irem acompanhando o que eu tenho para mostrar, tá bom? Então vamos lá. Parece que ele não está abrindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Deixa eu abrir. Ei, Lara, boa noite. Estão me escutando bem? Duda, sejam bem-vindas, meninas. Shelly, tá tranquilo?
Tô tentando abrir aqui aquele questionário de conhecimento nutricional, porque lá tem uns itens interessantes que eu queria discutir com vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Ei, Lara, boa noite. Tudo bem? Michele, Oi, boa noite. Como é que vocês estão aí? boa noite. Bem, graças a Deus. Que bom, tudo tranquilo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue estreitar um pouquinho essa distância nossa aí com essas aulas, né? Tenho feito os vídeos, mandado os links. Espero que vocês tenham poder assistir ele para poder ajudar nesse processo de necessidade. Vamos combinar o seguinte, fiz isso na aula passada, deu certo. Eu ia pedir para todos vocês aí, ó, Stephanie, Michele, Lara e Duda, para a gente, por enquanto, a gente trabalhar mais com o bate-papo. Pode ser assim? Enquanto eu vou falando aqui, ó, para vocês digitarem aqui dúvidas e perguntas, porque o Zoom ele fica muito pesado se todo mundo deixar o microfone aberto e o vídeo, tá? Então eu vou pedir para todo mundo que entrar manter o áudio fechado. Aí, se caso quiser falar, chama aqui no bate-papo, ó, tô com dúvida. Aí ou escreve, tá? Ou chama no áudio, tá bem? Vou escrever aqui, ó, mantenha a câmera. Aí eu abro, tá bom? Aí no final a gente abre a discussão assim e dá certo. E fica mais leve. E outra coisa, todo material que eu postar aqui, que eu compartilhar, se vocês não estiverem vendo direito, vocês também dão um sinal, tá bom? Que aí eu vou mudando aqui e vou tentando ajeitar. Porque eu estou começando agora a trabalhar com esse aplicativo. Ele é muito bom, ele tem muitas coisas boas, mas ainda demanda um pouquinho. Então, gente, deixa eu mexer na base de rolagem aqui. Esse foi o primeiro instrumento que eu passei para vocês. Até assim, eu pedi à faculdade para poder passar esse instrumento para vocês responderem, mas não podia ser impressa nenhuma atividade, tá? O que eu quero que vocês lembrem daqui, ó, essa fórmula aqui, ó, é muito importante vocês guardarem ela. Esse indicativo aqui de essa recomendação, né, de, do volume de água que a gente tem que ingerir. A gente fala, tem que beber 2 litros de água, 1 litro de água. Gente, assim, essa recomendação, ela é importante porque ela se baseia na massa corporal que nós temos, tá? Então, assim, uma recomendação que tem é essa 35 ml por peso, tá? Inclusive, o ano passado eu peguei dengue, aí fui ao médico, e aí o médico me passou essa recomendação, 35 ml por peso. Falou, ó, você tem que tomar isso aqui no mínimo. Então, eu queria que vocês ficassem com essa relação aí bem evidente na mente, porque é algo que a gente vai trabalhar e foi um conteúdo que eu passei em sala que acho importante nós fixarmos. Então, nada mais é que você multiplicar, né, o seu peso por 35 ml. Só que atenção para a unidade, tá, gente? Esse resultado aí, ó, é 35 ml. E aí, se você quiser passar para 1.000, você divide por 1.000, tá? Aí você tem que ficar atento se caso for pergunta. Geralmente a gente fala em litro, não em ml. Então a transformação de ml para litro é dividir por 1.000. Vocês fiquem atentos aí. Vocês podem fazer até agora aí, né? Faz o seguinte, quem está me escutando,
para ver se entendeu direitinho o que eu falei, até para a gente poder sincronizar essa questão do bate-papo. Calculem aí o volume de água que cada um tem que tomar por dia baseado no peso. E mandem a resposta para mim que eu vou dar uma checada, tá bom? Vou abrir o bate-papo aqui. Ó. Façam aí a relação do... Ó, meu exemplo. Ó, 35 ml vezes 777. Essa quarentena deve estar mais, né? Pode falar, Stephanie. Pode abrir seu microfone e falar. O meu deu 2 litros, 275 ml. Isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo. Aí dá 2.000 alguma coisa dividido por 1.000, dá esse resultado. Muito bem. É isso aí. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Bem-vindo aí, viu? Fique à vontade. Valeu. Deixa comigo, estou à vontade. Aí, eu tenho que tomar 2,695 litros por dia. Mais ou menos assim, tá? Então, essa é a relação básica de todos, tá? Eu acho importante. Gustavo? Oi. Pedindo favor, todo mundo que entrar, para manter o microfone fechado e a câmera, porque o Zoom funciona melhor. Aí, quando quiser falar, faz igual a Stephanie fez agora. Quero falar. Aí eu abro para vocês falarem, tá bom? Para a gente se organizar assim. Fica bem mais leve. Aí a aula vai fluir melhor. Fechou, mestre. Valeu. Beleza? Aí vocês abrem aí, vocês ficam à vontade. Aí eu estou usando bastante o bate-papo. Ó. Deixo sempre uma janelinha do bate-papo aqui. Quando vocês falam, ele começa a piscar. Se por acaso vocês chamarem o bate-papo, eu demorar, vocês, como diz outro, pode entrar falando, quero falar. E aí vocês abrem aí, só pra gente controlar isso aí. Oi, pode falar. Eu cheguei, você já tinha começado, eu acho, não sei. Mas isso a gente fez já na sala, né? Você está fazendo uma revisão? Isso, é uma revisão. Eu fiz uma revisão. Porque eu tô olhando aqui, essa conta, eu já tenho ela no meu caderno pronto, então... Isso, não, justamente. Aí eu tô... Primeiro, eu estou fazendo para a gente poder ver como é que está essa sincronia aí do bate-papo com a questão. E aí, eu estou mostrando nesse questionário o que de importante eu quero que vocês dêem uma olhada novamente. E essa aqui foi a primeira coisa que eu destaquei. Eu estou gravando a aula, tá? Eu estou gravando e depois eu vou disponibilizar o vídeo. Para quem não viu, que eu acho que estão fazendo prova, não sei. E aí... Eu quero, porque eu não vi não, tá? Oi? Eu quero, porque eu não vi o começo da aula, não. Tudo bem. Então, é isso que eu pedi, Gustavo. Até você conversou comigo, você lembra? Eu mesmo. Você pediu para relembrar isso aí. Então, essa é a relação. Ó. É 35 ml vezes o nosso peso. Tá? Aí eu pedi para vocês fazerem de novo, aí só para pegar. Porque, assim, o que pode pegar aí é a questão... É simples, mas é algo que às vezes a gente fica desacostumado. É a transformação. Porque esse resultado aí vai dar em ml. E, geralmente, a gente pede em litro, né? Então, para transformar ml em litro, é só dividir por 1.000. Tá bom? Fechou. Muito obrigado. Beleza? Então, tá bom. Vou dar sequência aqui. Só uma passada nesse questionário. Aí, eu vou fazer assim. Eu vou fazer os exercícios novamente, gente. Porque, assim, a prova, eu me baseei nos exercícios que eu passei para vocês. Tá bom? Para a gente poder estudar assim, efetivamente aquilo que vai ser cobrado, para a gente aproveitar o tempo, a gente poder a gente suprir essa dificuldade da distância, essas faltas de encontro. Então, assim, eu estou sendo bem direto mesmo, assim, eu quero que vocês treinem os exercícios que foram feitos, tanto das atividades extra-classe, aquela atividade que eu dei ali. Então, assim, eu vou relembrar isso para a gente poder não ter dúvida
E aí eu acho que a preparação da prova vai ser legal. Se vocês assistirem o vídeo e refazer os exercícios que foram passados, eu acho que vocês vão ficar bem preparados para a prova. É a dica que eu posso dar para vocês, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Então, mais uma vez eu dou uma dica. Quem estiver chegando aí, enquanto eu estiver falando, não tendo dúvida, desliguem o microfone e a câmera para a gente poder fazer com que o programa fique mais leve, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Então, acho que desse material é essa reação, essa importante, mas mais importante que é essa relação aqui da ml por peso. E aqui do conhecimento nutricional, ele ajuda, mas aqui está envolvendo mais a parte de introdução à nutrição, né? Então, só para pensar que quando eu falo em macronutrientes, são os três, gente: gordura, proteína e carboidrato. Não tem fugir disso, tá? São esses três elementos aqui, vamos dizer, que são os macronutrientes. Então, daqui é só isso. Vamos ver um material aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ir para as atividades. Vamos lá. Atividades extraclasses. Eu acho que todos aqui já fizeram, tá? Questões das atividades extraclasse 1, que foi postado já tem um tempo, já tem mais de mês, tá? E aí eu postei lá para vocês. Vamos refazer elas aqui para a gente poder ter uma noção melhor. Então, primeira questão. Qual dos sistemas de produção de energia não usam glicose para a produção de ATP? Então, quais são os 3 sistemas de produção de energia? Gente, tem o fosfagênico, o glicolítico e o oxidativo. Só que esses termos existem sinônimos, que talvez, pelo fato de vocês terem um tempo sem ver isso, tenham esquecido. Então, o sistema fosfagênico, eu vou escrever na frente aqui, é o anaeróbio alático. Ou seja, anaeróbio porque não tem oxigênio e alático porque não tem ácido lático. Deixa eu só ver uma questão aqui. Não, ninguém falou nada não. Só para dele. Tá? Então, assim, anaeróbio alático, sem oxigênio e alático. O glicolítico, ele é anaeróbio lático. Ele não tem oxigênio, mas produz o ácido lático como um metabólito, tá? Como um produto, tá bom? O oxidativo é aeróbio. Ou seja, tem oxigênio, aeróbio. E aí eu coloquei os 2 termos aí, anaeróbio lático e anaeróbio alático. Então, assim, qual dos sistemas de produção de energia não usam glicose para a produção de ATP? Essa questão eu estou deixando do jeito que está, porque às vezes saiu um errozinho aqui. Então, assim, a gente já sabe que essa aqui, ó, é o sistema fosfagênico e o sistema anaeróbio alático. Gente, como assim? Ó, o sistema fosfagênico e o sistema anaeróbio alático, a energia é produzida a partir disso aqui, ó. EC é igual fosfato creatina. Ó, a fosfato creatina, ela vai se unir a uma molécula de ATP, ela vai gerar a molécula de ATP. Tá? Isso aqui que é importante. Então, assim, a produção de energia pelo sistema anaeróbio alático ou sistema fosfagênico, eu não preciso de glicose. É o único sistema que a glicose não vai ser usada para produzir energia. Nem a glicose, nem nenhum tipo de carboidrato, tá? Então, assim, por quê? Porque ele é muito rápido. A demanda de energia, né, do sistema fosfagênico é para aquelas atividades muito intensas e muito rápidas. Então, a fonte de energia do sistema fosfagênico é apenas a fosfato creatina. É daí que vem a explicação que a creatina suplementada vai aumentar a quantidade de fosfato creatina e, naturalmente, aumenta a produção de ATP.
Então, assim, ela potencializa essa produção de ATP do sistema fosfagênico, tá? Então, aqui, ó, desse jeito que está aqui, eu acho que foi assim lá para o material também. Então, teria duas respostas. É o fosfagênico e o anaeróbio alático. Isso foi um erro que passou do questionário aí. Tá bom? Então, essa é a primeira resposta aí. Então, assim, a glicose, ela ajuda no sistema lático? Ajuda. Ela ajuda no sistema oxidativo? Ajuda, óbvio. Mas no sistema fosfagênico ela não faz parte, tá? E aí, vamos deixar dessa forma aqui, até porque a questão era assim, eu não consegui colocar a figura. Então, era para ter tirado esse nome aí, que era para vocês testarem. Então, assim, ó, qual a figura geométrica da molécula de glicose marca corretamente a fórmula bioquímica? Então, assim, qual que é a fórmula bioquímica da glicose? Se for dada essa figura, eu pedi para vocês escreverem a fórmula, o que vocês responderiam ali? Então, para dar umas dicas, a gente viu isso em sala de aula, para vocês não se assustarem, todas essas figuras, a gente tem que lembrar lá da química orgânica. Cada quina de dos desenhos representa um carbono. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, ó, tem 6 carbonos. Então, a fórmula da glicose ela é C6H12O6, tá? Então, seria a resposta certa. Essa é a fórmula da glicose. Essa foi a única fórmula química que eu pedi para vocês, entre aspas, decorarem. É bem direto, já fica automaticamente na cabeça da gente. Então, essa é a fórmula química da glicose. Aí, não tem questão disso, tá? Não tem figura, porque não tem nem como colocar a figura lá, mas é só para a gente poder entender. O que eu quero aqui dessa questão é que vocês tenham em mente a fórmula da glicose, que ela tem 6 carbonos, 12 moléculas de hidrogênio e 6 moléculas de oxigênio. E mais uma coisa que é importante, que a gente poder guardar, é o seguinte: como a gente está estudando carboidrato, quais são os elementos químicos que compõem a estrutura do carboidrato? Então, a gente pode, toda molécula de carboidrato que nós virmos, a gente vai ver sempre uma molécula de carbono, uma molécula de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, tá? Então, CHO. Então, por isso, é a sigla do carboidrato é CHO. Ah, mas eu vi um desenho de outro carboidrato que apareceu uma molécula lá de enxofre, de não sei o que. Pode aparecer, gente, mas é como um radical, tá? Porque a estrutura básica de um carboidrato vai ser sempre carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, isso aí, por isso que eu coloquei para vocês guardarem. A glicose é um monossacarídeo, é um elemento básico dos carboidratos. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma questão sobre algumas reações que acontecem, né, principalmente no fígado, que tem a ver com o metabolismo da glicose. Então, assim, do carboidrato, de modo geral, eu pedi para vocês marcarem V para as verdadeiras e F para falsas. Eu até fiz uma colinha aqui, mas isso não importa, não. Eu quero mais entender as respostas aqui, os termos, né? Sabe que é uma questão até de semântica mesmo, para a gente entender o que cada termo significa. Então, vamos lá, gente. A glicogenólise é a síntese de glicogênio a partir de moléculas de glicose no fígado e nos músculos. Gente, por que essa questão está errada? Hein? Por que essa questão está errada? Lembrem do que eu falei. Olha só, lise é quebra, tá? Lise é quebra. Então, se lise é quebra, não pode ser síntese. Por que não pode ser síntese? Porque síntese é construção, é formação. Então, glicogenólise não é a síntese de glicogênio, mas sim a quebra de glicogênio. Glicogenólise, quebra do glicogênio. Não se esqueçam desses termos, gente. Lise é quebra. Então, aqui não é... Pode falar. Alguém quer falar? Então, vou continuar. Glicogenólise é a quebra do glicogênio a partir das moléculas de glicose no fígado, não a síntese. Então, esse termo aqui está errado, ó.
síntese, é a quebra, é catabolismo, tá? Esse termo aqui está errado. A glicogênese é a quebra, degradação da molécula de glicogênio e glicose no fígado e nos músculos. Olha aqui, ó. Silise é quebra, gênese é construção. Então não pode ser quebra. Aqui é síntese, é formação, é anabolismo. Gênese, construção, formação. Primeiro livro da Bíblia. Então lembre-se disso, tá? Então também é falsa. Terceira, a gliconeogênese é a síntese de glicose a partir de fontes não glicídicas, como lactato e glicerol. Ok, então isso aí. Gliconeogênese é a formação, né, de glicose ou glicogênio, porque isso acaba ficando como sinônimo, né? Ah, glicogênio, porque o glicogênio vai quebrar e vai virar glicose. Então, assim, o termo é gliconeogênese porque é o seguinte, a partir de outras moléculas diferentes da glicose, vai formar o glicogênio. Esse é o termo. Outro termo que a gente viu na disciplina também é neoglicogênese. Gliconeogênese e neoglicogênese são a mesma coisa. Então, aí, ó, eu posso formar glicose a partir da degradação do lactato do glicerol? Sim, posso, e isso é gliconeogênese. No exercício que eu passei semana passada, do vídeo que eu fiz, eu dei exemplo de outra substância, outro micronutriente que passa pela gliconeogênese, que foi da alanina. A alanina é um aminoácido que, dependendo da circunstância, lá dentro do músculo, a alanina perde o grupo amina dela, vai para o fígado, se transforma em glicose e chega no músculo de novo. Aí, depois que o músculo parou, ele vai repor. Ele pega a glicose, coloca um grupo de aminoácidos nela e transforma em alanina. É o ciclo alanino-glicose, tá bom? Então, essa é a ideia. Gente, tem alguém aí com o microfone aberto? Ele tá dando para escutar o jornal. Tem alguém querendo falar? Beleza. Aí. Deu. Então, vamos aqui. Então, essa aqui, ó, seria verdadeira. Então, nós temos aqui FFFV. Seria essa opção aqui. Tá bom? Importante entender esses termos, tá? Se entender bem o que cada coisa, lise, quebra, gênese, construção. Quebra é catabolismo, é degradação. Gênese é síntese, é anabolismo, é construção. Não erra esse tipo de questão na prova. Então, vamos lá. Em qual prova olímpica ocorreu oficialmente o primeiro caso de suplementação alimentar durante a realização de uma modalidade esportiva? Gente, deem uma olhada naquele histórico sobre suplementação alimentar. É importante isso para esse contexto, é uma informação de introdução, né? E aí, isso aconteceu nos primórdios, nas primeiras eras dos Jogos Olímpicos, final de 1800 aproximadamente. Então, a gente tem que pensar numa coisa: ciclismo, ultramaratona, maratona, decátlon, marcha atlética. Pensa no que os esportes que foram que aconteciam nos primórdios, né? Então, basicamente ali é o que? Maratona. Então, foi numa maratona que um atleta comeu o que durante a prova? Gema de ovo, cunhaque, e aí atribuiu-se a isso a vantagem que ele teve aos demais concorrentes para ele poder vencer a prova, né? Então foi por causa disso que ele teve a vantagem. Então aí, historicamente,
esse ficou constatado como o primeiro caso de suplementação alimentar, ou seja, quando o atleta fez uso de algum tipo de alimento para tirar vantagem aos demais, né? E é o que acontece hoje, né? A ideia da suplementação esportiva é que os recordes eles ficaram tão próximos uns dos outros que tudo, né, que pode ser feito para poder melhorar o recorde tem sido usado, né? E a parte da suplementação alimentar acontece. Mas no início foi numa maratona nessa questão aí do consumo de ovos, né? E cunhaque durante a prova, tá? Então, tenha uma olhada naquela introdução, tenha em mente o que é nutrição, tá? Assim, conceito de nutrição, eu falei isso em sala de aula, a gente não pode pensar assim, nutrição é apenas absorção. Não, é apenas a ingestão do alimento. A questão da absorção é muito importante, porque não adianta você só se alimentar, você tem que passar pela absorção, senão não acontece o processo de nutrição, que é a ingestão do alimento e a absorção dos seus micro e macronutrientes, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Ô, Walter, Oi, pode falar. então, se cair na prova uma pergunta para a gente conceituar a nutrição, a resposta seria que é a ingestão e a absorção dos alimentos? Basicamente é essa, dos alimentos, principalmente dos macro e micronutrientes, é isso mesmo. Tá? É ingestão e absorção. Não pode esquecer dessa palavra para definir nutrição, não, tá? Uhum. Bem colocado, isso aí. Aí agora a questão que eu acabei passando no início da aula, porque eu lembrei que eu tinha colocado numa pergunta da atividade extraclasse. É aí quantos litros de água uma pessoa de 90 quilos vai tomar, seguindo a recomendação que se baseia na massa corporal total. Aí vocês têm que saber. Deixa eu só aproveitar, porque como a prova é online, tem algumas estratégias. Hoje me perguntaram assim, mas se tiver alguma conta para ser feita, eu vou colocar a conta, eu vou colocar só o resultado? Gente, direto, eu quero o resultado, tá? Então não precisa de mostrar conta? Não precisa. Mas, se você perguntar assim, como sugestão, eu falo, faça. Aí, da seguinte maneira. Então, uma questão igual essa. A gente sabe que a recomendação é 35 ml por quilo. Essa é a recomendação. Então, aí, no caso, agora é o seguinte, 35 ml, porque sendo bem detalhista, porque tem gente que tem dificuldade de entender. Então, assim, 35 ml e 1 quilo, né? Então, eu tenho aqui, quantos ml, aí eu venho aqui em, acho que 90 quilos. Porque nada mais é que uma regra de 3. Multiplica cruzado, eu tenho aqui, 35 vezes 90, né? 35 vezes 90. Gente, tem alguém com áudio aberto para escutar o jornal. Fecha aí, por gentileza. O 35, o asterisco, na linguagem digital, é multiplicação e a barra divisão. Tá? Aí vocês colocam 35 vezes 90, vai dar 3.150 ml. Aí, nesse caso que eu pedi, por a relação em litro, né? ml, o que eu faço? Eu divido por 1.000 para ter esse resultado. Aí fica 3,150 litros, tá? De água. Só um detalhe, tá? E aí é uma preciosidade assim, que não é besta, é sobre a questão do ponto e da vírgula. No português, né? No português mesmo, nossa linguagem, o separador decimal nosso é vírgula, não é ponto. O ponto, arbitrariamente, a gente usa para indicar casas milenares. Então, eu poderia escrever isso aqui sem isso aqui, dessa forma. Não tem problema, não é errado. Tá? Mas, sim, eu gosto de separar por ponto. Mas a casa decimal é por vírgula. Por que eu estou querendo dizer? Porque se você fez a questão certinha
e você escreveu esse resultado em litro assim, ó, e mandou para mim, infelizmente você errou. Tá? Tô dando uma dica aqui, porque para evitar, às vezes tá acostumado, né? Porque às vezes usa um smartphone que é de fora, aí o separador da casa decimal é ponto. Então, gente, ó, para padronizar, eu tô dizendo aqui, o separador decimal é vírgula, tá bom? E o ponto é uma arbitrariedade para separar a casa milena. Então, aqui está essa resposta, ó, 3,5 litros. E outra coisa, pode ser que tenha essa questão assim, tem o resultado, é bom, né? Porque você vai fazer a questão, aí tá lá na opção, olha, acertei. Mas pode ser que uma questão assim seja aberta, tá? E se a questão for aberta, você tem que se lembrar de colocar a unidade para não perder ponto por besteira. Então, vamos lá. Essa questão número 6, eu não vou fazer, porque ela envolve a metabolização dos lipídios. Quero aproveitar aqui só para reafirmar uma informação que eu passei para vocês, que lipídio não cai nessa prova. Eu já mandei o material sobre lipídio, eu já postei lá 2 aulas sobre lipídio, um material até complementar, mas devido a essas paralisações, até para a gente poder ir mais direto ao ponto nessa primeira etapa, sem ter que correr, sem ter que passar detalhadamente por um conteúdo assim que poderia bagunçar as ideias de vocês, eu optei por tirar lipídio dessa prova e deixei lipídio para a etapa 2. Então, assim, independentemente se a gente vai continuar com essas atividades remotas ou não, lipídio vai ser o próximo conteúdo que a gente vai estudar depois dessa primeira prova. Então, essa questão aqui sobre lipídio, ela não cai, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou, até para otimizar o nosso tempo, e até porque a gente não vai ter oportunidade de aula depois da prova, eu vou passar para as atividades que eu fiz para vocês fazerem semana passada. Até porque eu fiz justamente pensando nessa revisão. Aí, se caso eu ficar com alguma dúvida, ou se vocês já têm uma dúvida aí, eu não entendi isso. Aí, assim que eu terminar de fazer os exercícios, eu volto no que vocês precisarem, tá bem? Vou abrir aqui agora os exercícios que foram passados na aula de semana passada. Eu fiz até uma apresentação que eu mandei para vocês, tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Vocês podem ir anotando, depois vocês perguntam direto. Eu vou pedir para vocês agora responderem, porque parece que quando eu abri o PowerPoint, parece que algumas coisas ficaram cortadas. Veja se vai cortar alguma coisa, se todo mundo está vendo o material do PowerPoint por completo, se está cortando. Aqui é uma parte de introdução, então não tem problema. Mas vocês conseguem ver? Ok? Responda aí para mim, por favor, se está dando para ver ou não. Para mim não apareceu ainda nada na tela de PowerPoint, não. Não? No meu também não, continuando o Word. Beleza, deixa eu... também não. Boa, obrigado. Vê se agora vai. Foi. Aí agora vê se vai... Foi. Aí, dá para ver direitinho? Sim. Então, tudo bem. Tá. Gente, pode ser dessa forma, eu falando os exercícios e aí a gente vai fazendo a revisão, porque é o que eu falei, a prova está bem baseada nessas atividades, viu? Tá? Pode. Tudo bem? Então, antes de... Então, tá. Então, vamos aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha, só para a gente seguir numa ordem, que senão essa atividade aqui, no final dessa aula, ó, no final dessa aula eu passei uma atividade. Vocês estão lembrados dela? Esse quadrinho? Vamos só dar uma olhada aqui. Todo mundo vendo? Sim. Beleza. Então, olha só, gente. Preste atenção, que aqui já tem várias dicas boas. Tá? Nesse exercício aqui tem umas 3 questões de prova. Tá? Para a gente poder... Eu fiz uma atividade maior
para a gente poder pensar aqui. Uma mulher de 60 quilos está pretendendo correr uma meia maratona. Por favor, alguém fixe o áudio de vocês, está dando microfonia, tá? Só fechar o áudio aí, por gentileza. Com base em seus treinamentos, o ritmo que esta mulher pretende correr a prova será de 5,5 por quilômetro. Sabendo dessas informações, preencha a tabela a seguir com a possível recomendação, tipo e quantidade de consumo de carboidrato dessa mulher. Atenção aqui, ó. Vamos focar nessa terceira coluna aqui. Confere aí o microfone, por favor, gente. Deixa eu ver aqui quem tá com ele aberto. É Nath. Fechei, tá, Natália? Desculpa aí te cortar. Me perdoe. Vamos lá. Então, aqui, ó. Antes do exercício, a recomendação, né? Oi? O áudio dela ainda está aberto, Walter. Tá. Deixa eu ver aqui. Acho que agora fechou, ó. Fechou? Beleza. Mas eu tô fechando e ele tá voltando a ficar aberto. Aí. Então vamos lá. Preste atenção aqui. A relação aqui, ela é a relação CHO por quilo, 2 gramas por quilo, antes do exercício, durante 30 gramas por hora e após 1 grama por quilo. Eu estou desativando o microfone dela, mas ele está voltando a ficar aberto. Espera aí. Será que ela não está vendo? A internet dela deve estar bugada. Eu vou... Espera aí, deixa eu ver as opções que eu tenho aqui. Acho que agora ela saiu. Obrigado, Elimar. Gente, aonde que eu tirei esses valores aqui? Esses valores eu tirei do material, né? E baseado em quê? Na condição atlética da pessoa que está fazendo atividade, no tempo da atividade, tá? Então, assim, o que eu quero falar para vocês aqui, esses valores, a relação carboidrato por quilo, eu vou passar para vocês. Então, vocês não precisam decorar, tá? Então, assim, o que vocês têm que fazer, eu vou mostrar já, vocês têm que entender as tabelas, uma tabela, principalmente a tabela da quantidade durante os exercícios. O que eu quero que vocês entendam? Deixa eu colocar lá diretamente, assim, que vai ter exercício sobre isso. Uma tabela que é a mais importante de vocês entenderem, repito, vocês não precisam decorar, é aquela que mostra a quantidade, essa aqui, ó. Essa aqui que eu quero que vocês entendam, principalmente isso aqui, porque aqui é importante, ó. A suplementação de carboidrato, ela vai depender do tempo da atividade. Então, ó, se você está praticando uma atividade até 60 minutos e estiver afirmando que a suplementação de carboidrato é necessária, isso é um erro. Isso não é adequado, tá? A suplementação de carboidrato ela é necessária a partir de 1 hora, tá? E então a gente percebe aqui. Então, assim, ó, até 75 minutos, enxaguar a boca. De 1 a 2 horas, 30 gramas por hora. De 2 a 3 horas, 60 gramas por hora. E acima de 2 horas e meia, 90 gramas por hora. Então, vou repetir. Essa tabela aqui, vocês não precisam decorar. Vocês precisam decorar isso aqui. Porque se caso eu pedir alguma atividade relacionada a isso, né, que é o consumo durante a atividade, eu vou disponibilizar essa tabela. Só o que eu quero que vocês entendam?
essa relação aqui, saber olhar. Então, assim, ó, o consumo de 90 gramas por hora, ele vai ser necessário aonde? Ele vai ser necessário para atividades acima de 2 horas e meia. O consumo de... Oi. O consumo de 2 a 3 horas, ele vai ser necessário 60 gramas por hora. É para entender essa relação, tá bom? Então, assim, não se preocupe. Esses valores, vocês não precisam de decorar. Quer ver? Tem outros valores aqui, ó, antes, ó. Acho importante. Fala aqui, ó. Exercícios gerais, de 5 a 8 gramas. Não tem como eu imaginar assim que se vai ser 5, vai ser 8. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Quanto mais ativo for a pessoa, mais para cima você joga essa relação. Pensando em vocês mesmos. Se você não é um atleta, uma pessoa fisicamente ativa, a sua recomendação de carboidrato vai ser 5 gramas por quilo por dia. Isso em termos de exercícios gerais. Aí olha aqui, ó, exercícios intensos, 6 gramas por quilo. Exercícios intensos, várias horas, até 10 gramas. Então, assim, é uma faixa. Então, para não ficar em cima do muro, não deixar vocês com dúvida, essa questão de relação carboidrato por quilo, isso vai ser dado, tá bom? A não ser que vocês tenham que entender aquela questão do tempo, e lá na atividade eu já explico melhor isso. Tudo bem? Então, ó, sem assustar, sem querer decorar isso, que isso vai estar passado. Se caso eu não passar, como a aula está gravada, eu vou ter que anular a questão, porque eu não posso fazer uma coisa que eu combinei com vocês, até porque não tem necessidade. Que esses valores a gente tem que consultar mesmo. Então, vamos lá. O exercício lá em si. Então, aqui está o exercício que vocês pediram. Então, assim, antes, durante e depois. Vamos lá. O tipo de carboidrato. Antes, o que é ideal? Qual carboidrato eu vou escolher antes para eu poder ingerir? Pensa aí. Eu sempre faço isso por causa das minhas práticas de corrida. Sábado à noite, a corrida domingo de manhã. O que eu vou comer à noite para poder correr? Por exemplo, final do ano passado, corri a volta da Pampulha. Qual foi a minha alimentação à noite? Foi uma alimentação rica em carboidrato. Mas que tipo de carboidrato? Gente, antes é carboidrato com índice glicêmico moderado para baixo. Antes, índice glicêmico moderado para baixo. Por quê? Porque eu preciso que esse carboidrato ele demore a se desfazer para que durante a prova eu tenha mais carboidrato para ser metabolizado. Porque se antes da prova eu como muito carboidrato com alto índice glicêmico, quando eu começar a fazer atividade, posso dar um efeito rebote. Eu posso ter uma superprodução de insulina e ter uma hipoglicemia. Isso pode acontecer. Então, antes da atividade, eu tenho que ingerir prioritariamente carboidratos com índice glicêmico moderado, abaixo, e alta carga glicêmica. Tá? Como que eu calculo a carga glicêmica? A fórmula que está ali. A carga glicêmica é a relação do índice glicêmico vezes a quantidade de carboidrato, né, dividido por 100. Não é a quantidade da porção, é a quantidade do carboidrato. Porque a gente viu, né, nas atividades que eu passei para vocês que existe uma tabela que mostra, em 150 ml de Gatorade, há X de carboidrato. Então, na carga glicêmica, não é o valor da porção que você vai colocar, mas da quantidade de carboidrato. Tá bom? Então, aí tem que pensar na porção que foi dada, né? Se foi o dobro, obviamente a quantidade de carboidrato que vai ter é o dobro. Mas a gente vai ter atividade que a gente vai falar sobre isso, tá? Então, durante eu preciso de carboidrato que, gente, entre na corrente sanguínea o mais rápido possível. Então, durante eu preciso de carboidrato com baixo índice glicêmico. E digo mais, durante a atividade física, além desse carboidrato ser de baixo índice glicêmico, o ideal é que ele seja em líquido ou em gel para favorecer a ação da insulina e ele ser metabolizado mais rápido.
Durante tem que ser alto, né, não? Isso, desculpa, alto índice glicêmico, isso mesmo, desculpe, alto índice glicêmico e em gel e água. Porque não adianta também ele ter alto índice glicêmico e você comer um alimento em barra ou em sólido. Ele vai ter a função, vai, mas demora, porque dependendo da atividade, você nem produz saliva para poder digerir. E onde começa a degradação do carboidrato? Gente, na boca, né? É a ação da enzima pitialina que está que está na saliva. E aí você, durante a atividade física, dependendo do tempo que você está fazendo, às vezes a pessoa nem produz saliva. Aí não vai quebrar. Então, por isso que carboidrato, alto índice glicêmico, líquido em gel. Tá bom? E após a atividade? Após a atividade, a mesma coisa. Atividade com alto índice glicêmico, tá? Aí já tem uma certa flexibilidade. Pode ser em barra, pode ser líquido, por exemplo, assim, já não tem tempo para tomar alguma coisa, aí já toma o líquido ali para poder suprir. E aí, essa relação que a gente tem, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar para essa atividade aqui. Então, assim, a atividade, ela tem 21 quilômetros, né, que ela percorreu. Aí, a primeira coisa que eu tenho que pensar aqui, né, essa suplementação antes e essa suplementação após, esses valores são mais fixos, tá? Isso aqui vai variar pouco, vai depender do condicionamento, mas isso vai variar pouco. Esse valor durante é que tem aquela tabela que varia mais. E aí vocês têm que preocupar se a atividade durou 1 hora, 2 horas ou mais que 2 horas e meia. Então, como que vocês fazem aqui? Ó? 21 quilômetros. Ela está correndo num ritmo, é o pace da corrida, 5,5. Ah, como é que você faz essa conta? 5,30 aqui é 5,5. Tá? Aí, o que você faz? 5,5 vezes 21. É Ô, igual... Walter, Oi, pode falar. eu não sei se o dos meninos tá igual ao meu, mas o meu não tá aparecendo essa atividade que você tá falando, não. Vocês Meu não também não. estão vendo atividade? Só um minutinho, então. Deixa eu ver se eu volto aí. Obrigado, Elimar. Vocês têm que falar, porque aí eu já tento mexer rápido aqui. Espera aí. Vê se agora vai aparecer. Apareceu? Agora apareceu. Boa, beleza. Então, vamos lá. Essa atividade aqui que eu estou dizendo, ó. Então, aqui, essa coluna, que eu falei que isso vai ser dado, né? Ou vai ser dado uma tabela com algo parecido. Esse valor aqui não se decora, isso se interpreta, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber, né? Vamos pensar aqui nessa duração aqui, ó. Então, 5,30, esse indicativo aqui, gente, ó, é 5 minutos 30 segundos. Assim que é a descrição correta. Em termos gerais, é 5,5. Então, quanto tempo dura essa prova? Essa relação aqui é 5 minutos e 30 por quilômetro. Então, o que você faria nessa situação aqui? 5,5 vezes 21. Você vai ter aí 115,5 minutos. Aí você vai e vê aquela tabelinha, né? Deixa eu voltar aqui. Essa tabela. A tabela de recomendação durante. Essa. Estão vendo a tabela? Estão vendo? Sim, tá dando para ver. Beleza, obrigado. Então, aqui, ó. Só que tem que ter atenção numa coisa. Esses valores aqui estão em horas. Aquela conta que eu fiz lá, 5,5 minuto por quilômetro, o valor vai dar em minuto. Então, assim, você pega esse valor, 5,5, o que deu, e multiplica pela quilometragem. Você vai ter um valor em minuto. Aí deu aqui, 115,5. Para eu saber esse valor em hora, como é que Ô, Walter, Oi, pode falar. se é 5 minutos e meio, não teria que ser 5... Ah, não. Eu pensei que seria 30 segundos, tipo 5,3. Porque 60 segundos, metade é 30. Tá, não tem problema você pensar assim, não. A sua dúvida é pertinente. Se você fizer com 5,3, não vai interferir aqui, não. Mas você entendeu a sacada? 5,30 é 5,5, tá?
Ah, entendi. Bom? Aí, como que eu transformo minuto em hora? Eu divido por 60. Então, eu vou pegar aí, ó, 115,5 dividido por 60. Eu tenho aí, deu 1,92. Quase 2 horas. Eu posso entender assim. Ok? Tá certo? Né? Não deu 2 horas, deu quase 2 horas. Então, ó, qual recomendação que eu vou olhar aqui, ó, para atividade até 2 horas? Essa 30 gramas por quilo. Aí que eu vou. Então, eu sei que agora ali ele vai ter que ingerir durante essa atividade, que vai durar até 2 horas, deu 1,9 de hora, então não chegou a 2 horas. Eu tenho que ingerir 30 gramas aí durante essa atividade, tá bom? Então vamos lá, vamos fechar aquela tabelinha lá, ela já está feita, né, para a gente poder entender. Ó, a questão é, assim, para entender esse exercício geral, entender essa relação aqui, principalmente essa questão, que está de acordo com quem? O tempo da prova, esses valores aqui são fixos. Outra coisa, entender os tipos de carboidrato que eu vou realizar antes da prova, moderado e baixo índice glicêmico, alta carga glicêmica. Durante a prova, alto índice glicêmico. Depois da prova, alto índice glicêmico, tá? Isso tem que ficar claro. E agora a quantidade. Ô, Valdo, Oi, pode falar. a carga glicêmica durante e antes da prova não é importante, não? Ela é importante. Boa sua pergunta. Mas, assim, o índice sobressai um pouco, o Lucas. Sobressai um pouco. O ideal é que ele tenha os dois, alto índice e alta carga. Se ele tiver, melhor. Tá? Aham. Aí Não pode ficar preso isso, não. é um carboidrato mais complexo. Tá bom? Beleza. Beleza. Isso aí. Aí agora a gente vai fazer as relações. Vamos lá para a gente ganhar tempo? Eu fiz aqui, ó. Por que eu escolhi o espaguete cozido? Gente, porque o espaguete cozido, ele tem um valor, né, de carga e de carga glicêmica mais o próximo do ideal. Não é à toa, então, que eu como o espaguete, o macarrão, os jogadores, né? A gente até vê nas reportagens aí, no futebol, os jogos às 11 da manhã, o café da manhã dos jogadores é um prato de macarrão, justamente porque a quantidade de carboidrato que ele vai ter, né, na porção, é assim, ele não precisa de comer muito para ter o carboidrato necessário. Porque se você fizer essa conta com outro alimento, por exemplo, a batata doce, eu fiz, para atender a necessidade de carboidrato que ele precisa, ele vai ter que comer muita coisa. E não pode. Entendeu? Então, assim, por isso que aqui é importante a gente entender essa relação, né, da quantidade com a carga e com o índice glicêmico. Então, assim, o espaguete aqui, ele vai comer, né, um tanto bom para ele atender essa necessidade, tá? E aí, fazendo as contas, deu 490 gramas. Durante a atividade, né? Durante a atividade é o seguinte, ó, 1 litro de Gatorade, né? Para ele poder atingir o quê? Os 30 gramas. Para ele poder ter essa quantidade necessária. Ah, por que eu sei que é 1 litro? Gente, porque lá na tabela, não preciso decorar, eu sei que 250 ml de Gatorade tem 15 gramas de carboidrato. Como ele precisa de mais, eu vou aumentando essa quantidade de litro que ele tem. Então, assim, não precisa tomar tudo de uma vez. O que os atletas fazem? Eles separam e vai tomando. Ó, nessa hora da prova, você toma um tanto. Nessa outra prova, você toma o outro tanto para poder diluir, tá? E aí, baseado na conta de 1 grama por quilo, né, dessa pessoa que ela tem 60 quilos, ela vai precisar de 60 gramas. Quem tem que tomar 60 gramas, deixa eu voltar aqui, gente, que é o seguinte, ó, a relação é 30 gramas por hora, correto? Quanto tempo vai durar essa prova que a gente fez a conta ali? Próximo de 2 horas. Por isso que é 60 gramas aqui. Entendeu? Por isso que é 60 aqui. Aí você pode estar perguntando, por que 30 gramas aqui
e aqui está 60. Porque quando a prova é até 2 horas, a relação que eu olho é 30 gramas por hora. Mas a prova vai ter 2 horas. Se a prova vai ter 2 horas, vai ser 60 gramas, tá bom? E aí eu sei que 250 ml de Gatorade tem 15 gramas. Então, 60 eu vou precisar o quê? De 4 vezes 250. Então, é 1 litro. Então, durante essa prova, essa mulher vai ter que tomar aí 1 litro de Gatorade. Ela pode tomar a cada 15 minutos, 15 gramas, ou pode tomar a cada meia hora, não sei, ela vê melhor. E aqui embaixo, por que que são 60 gramas? Porque a relação está aqui. Olha a relação aqui, ó. É 1 grama por quilo. Quanto quilo essa mulher tem? 60, né? Então, aí vai ser 60 gramas, tá bom? Olha essa relação aqui de cima, ó. A relação antes é 2 gramas por quilo. Ela vai precisar de quanto, né? Ela vai precisar de 120 gramas. Aqui eu coloquei já direto, em 490 gramas de macarrão, tem os 120 que ela precisa, tá? Então, aqui eu vou até colocar 490, tem os 120 gramas que ela precisa, que é a relação da proporção. Então, essa atividade eu queria que vocês entendessem isso aqui, essa questão da porção e por que que eu escolhi o espaguete, por que que eu escolhi o Gatorade, por que que eu escolhi aqui. E aqui a quantidade, devido a essa relação aqui, tá bom? Agora tem outras atividades que vão ser mais direto, mais específico, que vai dar para a gente poder entender melhor. Joia? Ô, Walter, Pode falar. uma dúvida. Antes, você explicou que depois da atividade física fica a critério da gente. Pode ser o uso do carboidrato em barra, por exemplo. O gel, isso. Então, aí você colocou o Gatorade, que é líquido, depois da atividade física. Poderia ser outra coisa? Poderia ser, boa pergunta. Poderia ser uma fruta. Só o Elimar. Por que que eu escolho o Gatorade assim, ele vale? Porque, olha só, em 1 litro eu consigo atender minha demanda. Se você for optar por chupar laranja, vamos dizer assim, para você conseguir 60 gramas de carboidrato com laranja, meu amigo, haja beiço para chupar laranja. Entendeu? Então, assim, e outra coisa que é importante é a janela, que é de meia hora, que a gente tem ali para poder fazer a reposição de carboidrato. Então, às vezes, o que acontece? Nós mesmos aí, peladeiros, que joga lá aquela pelada, ou o jogo, né? Tem jogador profissional aqui no grupo, né? Então, assim, ó, joga lá o seu futebol, 1 hora, 2 horas de futebol, aí depois acaba e vai lá e já toma uma cerveja gelada. Bom, é ótimo, mas para o organismo isso é péssimo. Por quê? Por causa da quantidade de carboidrato que tem e outra, sem contar que o etílico ele é diurético. Então, além de não atender reposição de carboidrato, você ainda está perdendo o líquido, ficando desidratado. Quando eu falo do Gatorade na situação, ou de qualquer outra bebida carboidratada, tem outros aí, ou gel, é porque é mais rápido, Elimar. E você não precisa de consumir tanto assim. Você toma 1 litro de Gatorade no final de 21 quilômetros, cara, não demora 20 segundos, né? Então, assim, tem que pensar no tempo, na otimização e na questão. Mas, assim, durante a atividade que eu tenho que preocupar mais com a questão de ser líquido. Tá certo? Vocês me dão mais um tempinho? Qualquer coisa, gente, para não deixar vocês na mão, porque o tempo rendeu aqui, eu organizo com vocês mais uma live durante essa semana. A gente combina aí, tá bom? Sexta ou sábado. Se vocês veem aí o melhor dia para vocês, pedem para me comunicar que eu tento fazer. Vou só abrir a questão aqui do exercício para a gente poder finalizar. Eu faço os dois, a gente deixa para outra oportunidade. Tá certo? Podemos combinar assim? Vocês vêm aí até o final aqui. Vou fazer mais umas, para não deixar, até aqui. Eu faço mais umas 2 questões aqui
e a gente faz uma outra live para fechar esses exercícios, porque eu acho importante rever com vocês. Mas, gente, quem não teve a oportunidade de assistir a aula ainda que eu fiz sobre esses exercícios aí, assistam, tá? Porque acho que vai dar uma ajuda legal na hora da prova. Então, assim, ó, quais carboidratos descritos a seguir é o mais indicado a ser ingerido durante a realização de uma prova que terá, em média, 1h30 de duração? Aí aqui você podia ter perguntando assim, você aqui não falou, não mostrou aquele quadro. Aqui não precisa, né, daquele quadro. Eu quero só que vocês dizem qual que é o mais indicado aqui. Então, assim, gente, primeiro, a prova tem mais que 1 hora? Tem. É precisa suplementação de carboidrato? Precisa. Tá? Então, porque se for uma questão igual essa, e tá lá a duração da prova, 40 minutos, carboidrato aqui não é necessário, né? No máximo, bochechar o carboidrato ali e jogar fora, tá? Então, vamos pensar aqui. Fibra, amido e glicogênio, né? E aí a celulose ali estava perdida. Então, vamos lá. Fibra. Por que a fibra não é? O que é fibra, gente? Fibra é um carboidrato vegetal polissacarídeo. O que são os polissacarídeos? São carboidratos complexos, carboidratos grandes. Então, repito, fibra é um carboidrato vegetal, é um polissacarídeo, tá? Então, tá fora. Ele é grande, ele é complexo. O amido. O que é o amido? Aí vocês podem pensar, o amido de milho, a maisena. Amido é um carboidrato complexo também. É o reservatório de glicose dos vegetais. Então, também está fora, né? Então, está fora. O glicogênio, aqui foi balela. O glicogênio é um reservatório de carboidrato do ser humano. Então, a gente não ingere, porque ele já está lá no nosso organismo. Ele é usado durante períodos assim de jejum, né? Ele é ativado a sua quebra durante esses períodos de jejum ou períodos mais tempo de atividade física. A celulose, vamos passar aqui. A celulose é um tipo de carboidrato vegetal que o nosso corpo não digere. Então, assim, a maltose, aí, só lembrando aqui, né, é glicose mais glicose. Aí eu só lembrei aqui outros tipos de exemplo, né, para a gente poder pegar os carboidratos simples, né, que a gente tem aqui. Os mais simples só são os monossacarídeos. Exemplos de monossacarídeos além da glicose: sacarose, lactose. Não, esses são disacarídeos. Mas o monossacarídeos, ó, glicose, frutose, glicose, galactose, tá? Então, são esses 3 tipos aqui, ó, glicose, frutose, galactose. São carboidratos simples. Aí a junção de glicose com frutose da sacarose. De lactose é a glicose mais a galactose, e a maltose é a glicose mais a glicose. Então, assim, desses aqui, qual seria o carboidrato mais simples para favorecer na digestão? É a maltose. Aí as pessoas tomam aquela maltodextrina diluída na água, enfim. Só a nossa última aqui, eu quero colocar uma questão que saiu errado. Peço até desculpa a vocês, foi um erro bem grotesco lá na descrição. Eu ainda não corrigi aqui, tá? Vou corrigir aqui agora dessa atividade. Foi essa questão do ciclista. Então aqui, gente, olha só. O ciclista na prova de 4 horas para manter a suplementação, né, sanguínea. Alguns hormônios são estimulados, outros são inibidos. Aí é para marcar a letra o hormônio que é estimulado e o hormônio que é inibido, né? Então, vamos lá. Gente, aqui é a relação do glucagon com a insulina. Quando um age, o outro se inibe. Quando o outro se inibe, o outro age. Então, ó, 4 horas de duração de prova. O cara está precisando aqui, obviamente, de uma suplementação, mas o organismo precisa de liberar a glicose do reservatório. Então, assim, gente, o glicogênio não é um hormônio. O glicogênio, ele é um reservatório de carboidrato no organismo. Me desculpe, saiu sem querer mesmo.
Foi no impulsão aí. Então, assim, a resposta certa aqui é glucagon e insulina. Então, ó, mesmo que se você não estivesse fazendo atividade física, vamos dizer que você está 4 horas sem comer, tá? Qual hormônio vai agir no seu corpo? O glucagon. Ele vai quebrar a reserva e vai liberar glicose no seu organismo, tá? E aí, se o glucagon é ativado, a insulina é inibida. Porque o que a insulina faz? A insulina remove a glicose do sangue e metaboliza ela para produzir energia, tá? Então, assim, a insulina aqui é inibida, porque a insulina é ativada, por exemplo, depois do almoço. Se você agora aí coloca um doce na boca, então, assim, a insulina ela vai ativar depois de uma alimentação rica em carboidrato. Aí que tem a questão. Quanto maior o índice glicêmico do alimento, maior vai ser a necessidade de insulina. É uma preocupação também para os diabéticos. Os diabéticos, eles não devem, né, principalmente em jejum, fazer uma refeição com um alimento com alto índice glicêmico. Ele vai ter um pico ali necessário de insulina que ele não tem. Então, vai entrar em complicações metabólicas, tá? Então, vocês me perdoem aqui. Aqui é glucagon, que é ativado a partir de várias horas de atividade física ou jejum, porque ele quebra o glicogênio e joga açúcar no sangue, joga glicose no sangue. Naturalmente, a insulina é inibida. Se fosse o contrário, fosse, depois do almoço, qual hormônio estava sendo estimulado, qual hormônio estava sendo inibido? Aí é o contrário. Depois do almoço, depois da refeição, a insulina vai estar sendo estimulada e o glucagon vai sendo inibido. Tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui essa live, até porque já deu tempo, né? Vocês têm também algumas coisas para fazer. Eu vou deixar aberto aí um tempinho para algumas perguntas, se alguém tem dúvida, até para eu poder gerenciar. Se não der para responder aqui, eu respondo na aula na próxima live, que a gente pode fazer. Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Walter, Fala comigo. você fez um vídeo para o YouTube com a correção dessas atividades. Fiz. É necessário uma outra live? Porque ela está explicando tudo direitinho também. Não é não. Tipo assim, é só mesmo por, vamos dizer assim, por reforçar mesmo, se alguém tiver alguma dúvida, eu uso o exercício ali, como eu falei, como um direcionamento. Mas realmente, Lara, né? Aquela aula lá, ela tá explicando sobre esses exercícios, tá? Não tem necessidade não, mas eu posso estar vendo outra coisa também, ou então deixar um tempo para quem tiver dúvida perguntar no particular, tá? É isso aí. Ô, Walter, Pode falar. para fim de atividade física, eu não vou usar hora nenhuma alimento de carga glicêmica baixa, então não. Não é tão recomendável não, o Lucas, porque ele não tem tanta efetividade, ele vai demorar, vai ser muito rápido, né? É de moderada a alta, né? Moderada alta é mais ideal, né? Mas a gente sabe beleza. que a gente tem que levar em consideração alguns fatores, não só a carga, né? A gente tem que pensar assim, na relação da porção pela quantidade de carboidrato disponível. É isso que eu quero que chame a atenção para vocês. Tipo assim, por exemplo, se eu comer macarrão lá, se eu comer 300 gramas de macarrão, não é 300 gramas de carboidrato não, gente. A quantidade de absorção do carboidrato é relativa àquela tabela que eu chamei para vocês, né? Os outros, aí tem outras coisas daquele alimento. Mas a gente tem que pensar na suplementação de carboidrato, na disponibilidade de carboidrato que cada alimento tem. Tá? Beleza. Tá? E não se esqueçam disso. No cálculo da carga glicêmica, é a relação do índice com a quantidade na porção, não a porção em si. Então, vocês têm que ficar atento a isso. Tá? Mais alguma dúvida? Então, eu fico disponível aí, tá, gente? Por qualquer questão. Quem não viu o vídeo lá, vê de novo. Faça os exercícios novamente. Procurei
seguir bem essa linha mesmo desses exercícios, até para a gente poder facilitar, entender essa situação de atividades remotas. E mais uma vez, o que eu falei no início aqui, quero só ressaltar, gente, o empenho que todos os professores da FUPAC estão tendo com essas atividades remotas. Eu posso falar o seguinte, eu tenho vínculo com mais outras 2 faculdades e conheço colegas que trabalham em outras faculdades da região. Tipo, eles vão começar as atividades remotas a partir de amanhã. Assim, os professores da FUPAC já têm meio que 2 semanas que a gente já está trabalhando dessa forma para poder evitar essa ausência presencial, né? Então, vamos usar o positivo. As aulas de vídeo vocês têm gravadas. Estou gravando essa aula aqui. Eu vou disponibilizar para vocês também. Tá joia? Se alguém não tem mais nenhuma dúvida, dou uma boa noite para vocês, né? Fiquem com Deus. Espero que vocês estejam bem. Taizinha, valeu. Valeu. Descanse aí. Valeu, Walter. Valeu, Walter. Atrás lá, ó. Boa noite. Saudações rubro-negra. Com Deus. Valeu, gente. Com Deus aí também. Valeu. Tchau, com Deus também. Valeu. Tchau. Falou, galera.